Fala aí, pessoal, Footfires do Brasil, cariocas. Tudo bem? Fazendo de fora dessa semana. Vamos fazer um apanhado aí dos cariocas na semana passada e dar uma olhadinha até na outra semana aí, que tem uma pincelada de Libertadores, né? Flamengo e Grêmio e River Plate e Boca também vão jogar, interessa aí diretamente ao Flamengo. E falar um pouquinho de seleção brasileira. Vai ser bem pouquinho mesmo, quase um remember. Vamos falar um pouquinho sobre Botafogo. Botafogo que, na semana passada que eu falei, tem que, o negócio tá ficando preto, né? Ficou preto com o Barroca, a Barroca caiu. E o Botafogo precisava começar a reverter um pouquinho esse viés de perder várias partidas e sequências de derrotas grandes. Conseguiu fazê-lo no jogo contra o Goiás, venceu por 3-1. Eu até diria que foi um jogo que o Goiás foi melhor no primeiro tempo. O Goiás é um timezinho bem arrumado, bem surpreendentemente arrumado. Pois é, chegou até a marcar 2 gols, né? Mas eu acho que nas 2 vezes eu acho que o VAR acertou, impugnando as coisas. Fez um gol e deixou, né? E foram 2 que foram impugnados. E o Botafogo conseguiu jogar muito bem no segundo tempo, quer dizer, muito bem dentro das possibilidades do Botafogo, conseguiu jogar bem no segundo tempo e conseguiu a vitória. 3-1, bom resultado, deu uma levantada de moral, jogou o time aí para 31 pontos, uma respirada boa para quem estava falando em descenso. Eu não acredito em descenso de nenhum carioca, não vejo assim. Aliás, isso é uma opinião minha desde a primeira rodada, pelos clubes que se tinha ali, pelos clubes que estavam jogando na Série A, eu achei que os cariocas, por piores que fossem, não cairiam. Espero que isso se confirme. Mas aí o Botafogo deu uma respirada e uma sequência boa aí, você começa a pensar em alguma coisa, algum sonho, tipo pré-Libertadores, vamos ver. Quer dizer, estávamos querendo ver, aí chegou o Botafogo-Palmeiras, mas vai lá, o Palmeiras jogou muito melhor que o Botafogo jogou mal, mas o Palmeiras é um time muito superior, jogando em casa, seria muito improvável o Botafogo sair de lá com 1 ponto, quanto mais com 3. Perdeu a partida. Gol do Thiago Nunes, teve várias outras oportunidades do Palmeiras e não conseguiu complementar. Mas enfim, pega o Vasco amanhã. É um jogo chato para Chuchu em São Januário. Eu estava dizendo, o Vasco já passou o Botafogo, aquilo que eu já estava dizendo nas outras semanas, que o Vasco tinha mais potencial do que o Botafogo para subir. O Vasco, apesar de ter tido problemas na semana passada, a gente vai falar disso mais tarde, mas o Vasco já passou o Botafogo, né? E vai em frente. Se vencer o Botafogo, já fica numa situação muito boa. E é um jogo que está com um viezinho vascaíno. Eu acho que um empate aí, embora eu acho que ainda tenda esse jogo ao empate, afinal de contas é um clássico, tem um viezinho vascaíno aí para esse jogo. O Botafogo tem que se cuidar, o Valentim está de volta aí. Eu não entendo bem essa política de contratação de treinadores, né? Os caras saem um dia, não vão bem nos outros lugares, aí voltam no outro dia para o mesmo clube, e a coisa fica essa coisa, sai e volta. Eu não sei exatamente como é que funciona isso, mas enfim, é a política que a gente vê normalmente. Mas tá aí o Valentim, torcer para ele ter boa sorte aí na volta dele, e espero que Vasco e Botafogo seja um grande jogo, o Botafogo consiga vencer. Se o Botafogo vencer esse jogo, vai ser uma grande vitória, né? Então, para os botafoguenses aí, fica a torcida para conseguir reverter aí. E mesmo que não ganhe esse jogo, na segunda-feira, já na rodada de fim de semana, que agora acaba na segunda, pega o CSA em casa. Esse jogo não pode perder ponto, ok? Esse jogo não pode perder ponto. E é só isso que eu tenho para falar. Então, botando isso na cabeça, mesmo um resultado negativo contra o Vasco, que é o resultado normal, se tratando de um clássico carioca, não pode perder ponto para o CSA na segunda-feira. Se tiver nessa linha, vai bem. Eu acho que é por aí. Vamos torcer aí. Falei um pouco do Vasco, até já falando inicialmente sobre o Botafogo. O Vasco eu vejo como uma grande chance aí de vencer o Botafogo. É um time que está melhor que o Botafogo, apesar de todas as suas limitações, mas tem um grande trabalho do Luxemburgo. A gente já vem repetindo essa ladainha há algum tempo. O Vasco já é aquilo ali. É aquela coisinha ali que tá jogando no limite, né? E
tem uma belíssima oportunidade aí contra o Botafogo de vencer a partida e dar uma saltada grande. Vencer vai a 34 pontos, se livra praticamente do rebaixamento, fica praticamente livre do rebaixamento com essa vitória, e vai em frente aí, buscando Sul-Americana e quiçá cuíca, né, como diriam os antigos, cuíca, né, uma vaga de pré-libertadores aí que embora improvável, é possível. Então, é um jogaço esse Vasco Botafogo, imperdível quarta-feira, imperdível. Ficou até bom, porque o jogo do Flamengo é às 8 e o jogo do Vasco Botafogo é às 9h30. Quem quiser ver os dois jogos, vai ser o meu caso, né? Vai conseguir ver os dois jogos sem estar trepado, né? Porque foi ruim, por exemplo, no fim de semana teve jogo trepado, ficou chato pra gente que quer assistir todos os jogos, assistir os jogos inteiros. Para mim vai ser ótimo, na quarta-feira a gente começa às 8 e vai até o final da noite e vendo os jogos inteiros. Bem, jogou pessimamente contra o Avaí, fora. Acidente de percurso? Não, o Vasco vai jogar pessimamente, porque tem problemas técnicos. Eu vou colocar isso como um grande problema? Eu vou colocar um grande problema porque o Avaí é um adversário a ser vencido por todos. Não é um adversário para o qual você cogite ou que você planeje perder ponto. Empatou 0-0. Era um jogo que tinha que vencer, mas enfim, não venceu. Anyway, né, conseguiu lá a sua vitória lá, a duras penas em São Januário contra o Fortaleza. Um jogo acho que até poderia ter tido melhor sorte, né, embora não tenha sido um jogo bom, mas poderia ter tido melhor sorte contra um adversário muito melhor do que o Avaí, né? Teve vontade de jogar em casa, legal, né? Jogou em casa, conseguiu a vitória e agora vai pegar uma senhora de uma pedreira, além do Botafogo, que é sempre um clássico, é sempre uma pedreira, vai pegar o Inter em Poa. Esse jogo não é um jogo que você planeja ganhar, né? Se ganhar é muito lucro. Então aí é uma parada muito indigesta, Internacional em Porto Alegre. Muito indigesta mesmo, eu acho que é barbas de molho aí para esse jogo. Um jogo para guardar fortes emoções, né? Aliás, os dois jogos, né? Tanto de quarta jogo. Agora o campeonato fica numa fase que todo jogo é importante, a motivação aumenta, o aperto do calo dói, está todo mundo com o calo dolorido. Então a tendência é ter vários jogos de boa qualidade. Quer dizer, de boa qualidade não, de muito suor. Né? Nem sempre de muito talento, mas de muito suor. Porque está todo mundo aí agora na fase final de conseguir alguma coisa, seja lá o que for, não cair ou pegar uma vaga em algum lugar, ou até ser campeão brasileiro, embora eu acho que o campeão brasileiro já está decidido, eu vou falar disso um pouco mais à frente. Então vamos torcer aí, Vascão, dois jogos muito bons, todo mundo deveria ver, acho que quem tem condição de ir a São Januário ver esse jogo é um excelente pedido amanhã. E contra o Inter é sentar ali e dar uma torcidaça, aquela torcida, entendeu? De doer as costelas, meu amigo, porque vai ser um jogo enjoado. Vamos ver. Bom, Flamengo. Olha, eu adoro trabalhar com risco, mas eu acho que o risco é tão pequeno que já dá para dizer, eu acho que todo torcedor do Flamengo já sabe que é campeão brasileiro de 2019. O Flamengo botou 8 pontos na frente do segundo colocado. E é um time que simplesmente está ganhando, inclusive quando joga mal, como foi domingo. Então não tá tendo como tirar esses 8 pontos. Seja Palmeiras, Santos, até porque são times que não têm condição, não estão mostrando condição técnica para tal. São bons times, mas não estão demonstrando condição técnica para tal. Então, tenho praticamente certeza, apostaria. Quem quiser apostar, dá aí uma clicada aí, me procura, vai lá no Spotify, manda uma mensagem para o Antônio Ramos, eu quero apostar com você. Eu tô afim. O Flamengo, para mim, já é o campeão brasileiro. O grande perigo disso é você ver, e eu acho que aí é muito legal o Jesus, que o Jesus é o Bernardinho do futebol, né? Ele pode estar ganhando de 7-0, que ele está dando esporro fora de campo, está alfinetando todo mundo, está botando todo mundo para frente para jogar, deixando todo mundo ligado. Mas o grande problema que poderia vir daí é um certo descanso, né? Até porque você tem a Libertadores
né, que é um título ainda a ser conseguido, né, e não está ganho, evidentemente. Aliás, está longe de estar ganho, tá? Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas a nível de brasileiro, como a coisa já está bem desenhada, pode haver um certo relaxamento. Se não houver certo relaxamento, o time continuar jogando bem, vai ter a volta do Gabriel aí, que fez falta pra caramba. O Bruno Henrique se desdobrou, mas fez falta pra caramba nesses jogos. Pega o Fortaleza. Bom, como é que foi na semana passada? O Flamengo fez um partidaço contra o Atlético Mineiro. Partidaço. Mais um daqueles jogos. Não vinha bem, eu até falei isso na semana passada, mas fez uma partida espetacular contra o Atlético Mineiro. Não viu bola. Teve lá, a única chance que teve realmente, né, não foi a única, mas diante do volume do Flamengo, conseguiu deixar chegar o Atlético Mineiro perto da área umas 2 ou 3 vezes. Inclusive um golaço do Atlético Mineiro, vocês estão vendo aí. Um negócio assim, um massacre. O primeiro tempo foi massacrante, o Flamengo demorou muito a fazer gol, aquele negócio que a gente estava falando. O Flamengo tem uma certa dificuldade de fazer gol pelo volume que faz. Se você for pegar a média de ataques e chances de gol que o Flamengo faz, e a efetividade dessas chances, a que ele realiza em gol, é uma média baixa. Mas é tanto volume de jogo que acaba ganhando os adversários. Até porque esse volume de jogo do Flamengo mata o volume de jogo do adversário. Esse que é o grande barato, é você ter tanto volume que você não deixa o seu adversário jogar. Ele acaba jogando simplesmente, né, basicamente, para evitar o teu volume, não para produzir volume. Isso é beabá do futebol lá, de quem já teve que orientar uma equipe. Então, é muito difícil conseguir isso, né? Então, palmas para Jesus, né? Não jogou bem a partida, mas é aquele tal negócio. Quando as coisas não estão dando muito certo, vai o goleiro e entrega o jogo, né? Entregou o jogo. Pronto, acabou, 1-0. Acabou o jogo. Houve ainda algumas oportunidades. O Diego sempre tentado muito bem como goleiro, além de toda a excelência, né, da cobertura de zaga, do volume de jogo defensivo e ofensivo. Você ainda tem um goleiro que te dá segurança. Mas bom demais. Uma situação boa demais, e a verdade é que, mesmo não jogando bem, foi lá e fez 1-0, conseguiu manter esse 1-0 durante todo o jogo. Não teve tantas chances de gol, não foi uma partida boa do Flamengo, pelo menos em relação a outras que ele já fez, principalmente em relação ao Atlético Mineiro, mas foi lá e ganhou. E aí, voltando atrás, como eu já tinha falado, pega o Fortaleza fora, na quarta-feira. É um jogo enjoado, né? Porque o Fortaleza está disputando aí, entrou no grupo da morte. É um time que estava bem, né? Teve a volta do Ceni aí, que vai e volta de lá quando ele quiser. Tem que mudar até o nome do clube de Fortaleza para Ceni Futebol Clube. Permitem isso. Enfim. E vai lá, provavelmente vai fazer volume de jogo e vai conseguir vencer, até porque o Flamengo tem jogado, mesmo jogando fora, joga com o estádio dividido. Então praticamente não joga fora, né? Pelo menos tem sempre apoio da torcida, ainda mais no Ceará, uma torcida enorme. Provavelmente vai estar junto com a torcida do Flamengo, a torcida do Ceará vai estar junto lá para apoiar. Então, até porque Ceará e Fortaleza estão os dois indo para a degola. Então, um está querendo ver o outro caindo, né? Mais do que o normal, mais do que o natural lá do Ceará. Então, vamos ver. Acho que é um jogo que o Flamengo, mais uma vez, deve conseguir vencer. É muito melhor que o time de Fortaleza. Deve ter a volta do Gabriel. E o Gabriel está fazendo um gol por jogo, né? Provavelmente está aí um jogo que ele tem chance de manter a média dele. Aí, meus amigos, tem Fla-Flu no domingo. O Fla-Flu é aquele tipo de jogo que... lá vai o Antônio Ramos dar uma de tricolor. Não é, gente, não é. É história, isso é estatística. O Flamengo tem muito mais vitórias que o Fluminense. Tem. Né? Não são muitas, né? A quantidade absurda de jogos que tem. Mas uma questão histórica do Fla-Flu é que não interessa o momento dos times. Não interessa. Você pode ter um time muito acima, né? Hoje é o Flamengo, está muito acima. Né?
Já foi o contrário. O outro está muito abaixo. Esse jogo é equilibrado. É sempre equilibrado. Talvez seja o clássico mais equilibrado que eu conheço, de todos eles. É o clássico que mais se igualam, mesmo que estejam em situações diferentes, em momentos diferentes, técnicos e táticos. É um jogo muito igual, a camisa joga muito, a torcida pode, não fiquem chateados comigo, pode admitir, quando olha a camisa do Fluminense do outro lado, é respeito pra caramba, mais do que qualquer outro clube do Rio. Quando olha aquela camisinha ali do outro lado, a torcida do Fluminense é a mesma coisa. Quando, puta que pariu, é sempre um peso, é um jogo tenso, do início ao fim, em que normalmente os adversários, os piores, se superam. Não estou dizendo que vai acontecer isso, mas eu estou dizendo que é bom se trabalhar com essa possibilidade. Né? Porque, dadas as posições na tabela, pode parecer que é um jogo muito fácil para o Flamengo. Não é um jogo fácil para o Flamengo. É um clássico de tradição. Isso existe no futebol, quem não gostem ou não. Camisa existe no futebol e tem peso, gostem ou não. Funciona pra caramba, desde a base até o final. Né? E até o fato de você ter muitos jogadores de base que são acostumados a enfrentar essas camisas desde o começo da carreira, ajuda muitas vezes. É muito comum que os jogadores de base façam gols nesses jogos, porque normalmente eles estão mais acostumados até a jogarem contra esses adversários rivais do que outros jogadores que vêm de fora dessa equipe. Então o Fla-Flu não é um jogo fácil. Favorito? Flamengo, evidente. É melhor. Vai dar Flamengo? Depois dos 90 minutos a gente vê. Vai dar Fluminense? É possível também. Depois dos 90 minutos a gente vê. Então é um jogo muito bom. Fla-Fluzaço. Se eu conseguir ingresso, vou para lá para ver. Agora chegando na Libertadores aqui, né? Eu não sei como é que o Jesus vai fazer. O Jesus deu uma entrevista aí durante a semana dizendo que ele não entende porque aqui no Brasil se poupa jogador, porque na Europa a gente não faz isso, a gente não tem essa necessidade, a gente também joga domingo, quarta e domingo e não faz. Não é verdade, Jesus. Não é verdade. Vamos tentar comparar o calendário brasileiro com o calendário europeu, chega a ser risível, né? Não é a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa, não. E não é só isso. Né? Você, por exemplo, você disputa um campeonato brasileiro, o que acontece? Você joga uma semana no Nordeste, outra semana no Sul. Quer dizer, o que você passa de tempo em aeroporto, indo de um lado para o outro, né? Viagens desgastantes, cansativas, no que você não consegue fazer um treinamento de campo, você não consegue fazer uma recuperação decente. Isso é direto. Isso é direto num campeonato, num país que é do tamanho da Europa. Né? O Brasil é do tamanho da Europa. Né? Na Europa não, aí você vai jogar para o campeonato português. Pô, cara, você pega um carro, você sai do Algarve entendeu? Para Galícia, né? Ali para trás dos montes. Lá de carro, 2 horas e pouco. Na boa. Então não tem esse deslocamento todo, as coisas são hiper simples, hiper mais simples. E não tem jogo domingo, quarto domingo, não. Só uma parte do ano. E é muito pouco. E mesmo só para as equipes que estão disputando as ligas europeias. Então não é bem assim não, Jesus. Mas tudo bem, você acha que não deve? Não sei, realmente, talvez não seja necessário. Afinal de contas, o Flamengo não vai ter que ir ao Sul. Dessa vez, o Flamengo vai jogar no Rio, não vai ter que fazer uma viagem. Talvez haja tempo de recuperação de domingo para quarta jogando a mesma equipe. Não vejo problema. Também tem muito problema de contusão. Aliás, tem que avaliar por que tem tanto problema de contusão. Embora nem todas sejam musculares. Mas esse é assunto para o Caio. Eu não vou nem entrar muito nessa história, não. Depois o Caio escreve alguma coisa a respeito aí. Mas o Jesus diz que não poupa. E se ele não poupa, se ele realmente não poupar, o Flamengo entra com o time inteiro contra o Fluminense e joga contra o Grêmio com o time inteiro de novo. Esse jogo contra o Grêmio não vai ser igual ao jogo em Porto Alegre. Aviso, não vai ser igual ao jogo em Porto Alegre. É preciso tomar cuidado com o Grêmio. O Grêmio está voando nessas 2 últimas rodadas. Eu vi os 2 jogos do Grêmio, principalmente esse último contra o Atlético Mineiro. O Grêmio está voando baixo.
pouco de cautela, um pouco de... Tudo bem, eu odeio o excesso de humildade, nem acho que Jesus tem que ser humilde. Quando ele tenta dizendo que o meu time é o melhor do Brasil, e é mesmo, e eu estou fazendo um trabalho diferente, e está mesmo, mais consistente do que qualquer trabalho de qualquer outro técnico aqui no momento, até mesmo do que o Renato. Ele não tem que ser humilde, não. Acho que você tem que se dizer mesmo. Eu acho que, pô, tô fazendo um trabalhaço, tô arrebentando a boca do balão. Agora, cuidado que nesses 90 minutos vai jogar contra um time acostumado a jogar Libertadores, acostumado a jogar Copas, lida muito bem com mata-mata. O Flamengo, nos últimos anos, não adquiriu experiência nesse tipo de competição. O Flamengo está voltando a ter experiência nesse tipo de competição. Né? Tanto que não chegou nas nacionais, não chegou na Copa do Brasil, não chegou nem perto. Então, cautela. É um time que joga bem fora de casa, não tem problema para jogar fora de casa. Né? Vai jogar contra o Maracanã cheio. Eu continuo achando que é muito difícil o Grêmio reverter, mas não vai ser tão fácil. Eu, na semana passada, estava achando que seria praticamente impossível. Hoje eu digo, é muito pouco provável, mas possível é. Então acho que um pouquinho de cautela aí nesse jogo da Libertadores vai ser bem legal. Né? Já para outra quarta. Ainda vou falar mais sobre isso na semana que vem, porque a gente vai fazer outra Fazenda de Fora na terça-feira que vem. Então é isso. Flamengo é isso aí. Vamos torcer aí para ver. Principalmente Fla-Flu, vai ser um jogaço. Quem puder o Maracanã ver, vale muito a pena. O Fluminense está aí, saindo do grupo da morte, com algumas coisas que são legais, outras coisas que não mudaram muito. Quando a gente pensa no jogo contra o Cruzeiro na semana passada, a gente se assusta. O Fluminense foi totalmente dominado pelo Cruzeiro, que está numa posição abaixo dele da tabela. Preocupou um pouco. A forma como o Fluminense se deixou ser dominado não era nem uma questão de... parecia uma questão tática. Não vai, fica, se fecha. Só que não ficou fechado, não. O Cruzeiro teve inúmeras oportunidades de gol, mas não foi eficiente. O Fluminense não teve. Então a verdade é que foi um 0x0 caído do céu. Fluminense e Cruzeiro. Mas... foi um pontinho conquistado fora de casa aí contra um adversário tradicional que está numa situação que não sei nem explicar. O Cruzeiro está na situação que está, com o time que tem. Tá difícil explicar, muito difícil explicar. Mas enfim, não sei o que vai acontecer com o Cruzeiro. É um time muito tradicional. Já falei aqui na semana que me preocupa um pouco. O que pode acontecer, mas pelo menos nos últimos jogos não aconteceu nada de errado. Inclusive nesse empate aí do Cruzeiro, improvável aí no fim de semana. Mas enfim, jogou muito melhor que o Fluminense e mereceu ganhar, mas não conseguiu. Sorte do Fluminense. Contra o Bahia, venceu de 2x0, coisa que não fazia muito tempo, 2 gols numa partida, né? Vencer com uma diferença de 2 gols, né? 2 gols até fazia, mas não vencia com uma diferença de 2 gols, contra um bom time do Bahia. Esse time do Bahia é muito bom, é um dos times que eu acho que é melhor do que o Fluminense, que estão à frente dele. Como fala, quando o Fluminense estava lá embaixo, eu costumo dizer, o Fluminense é melhor, tem elenco melhor do que pelo menos 8 ou 9 times nesse brasileiro. Eu acho que o Bahia é melhor do que o Fluminense, tem um elenco melhor do que o do Fluminense, tem um time muito bem armado do que o do Fluminense, lá com o trabalho do Roger. E que parece ser um bom treinador, viu? Eu não acompanho o trabalho dele muito efetivamente, não, mas parece ser um bom treinador. E o que acontece aí? O Fluminense foi extremamente eficiente e o Bahia não. O Bahia teve muito mais chances de gol, foi muito mais perigoso durante o jogo. O Fluminense foi lá e aproveitou as dele, foi lá e fez 2x0 em boas jogadas, um pênalti assim, aquele pênalti do 1x0, um pênalti mais idiota que um zagueiro pode fazer. Inacreditável, mas é um negócio. Às vezes dá diarreia mental mesmo e o cara faz essas besteiras. Né? Pisa errado, sei lá o que o cara fez. O cara agarrou o cara dentro da área de uma forma tão assintosa que... Enfim. A Fluminense fez 1x0, se tranquilizou no jogo,
conseguiu levar o jogo para o segundo tempo, o Bahia perdeu uma sucessão de gols, e é que isso também vai enervando, né? Mas chegou no segundo tempo, o Fluminense aproveitou uma boa jogada lá pela direita, vocês estão vendo aí os lances, e fez o gol dele, né? Um chute lá do Danielzinho, que por sinal jogou muito o Danielzinho, viu? O Danielzinho ali no meio, não tá dando para tirar ele não, tá dando para mexer nele não, ele tá jogando muito bem. Bom pensador, jogador que tá metendo bola, metendo bola certa dentro da área, também tá jogando melhor que o Ganso. Desculpe aí, né? Mas o Nenê também deu conta ali com a saída do Ganso, acho que jogou uma boa partida. A zaga não foi bem, levando-se em consideração que o Bahia teve uma série de chances de gol. Enfim, mas o Fluminense venceu 2-0 e o negócio é esse mesmo, gente, é vencer jogo, né? Abre-se a possibilidade aí, porque isso vai dando moral para a equipe. O Fluminense pega o Atlético Paranaense amanhã. Não, amanhã não. Quinta-feira. Esse locutor que vos fala está lá no Maracanã. Se der condições lá, eu gravo alguma coisa de material para a próxima semana. E só vai transmitir pelo Globo Esporte. Já vou avisando para o pessoal que não quer o Maracanã, que vai ser uma grande burrada, 20 reais ali na leste superior, eu acho bem justo, se ainda tiver ingresso, o meu já está comprado. Eu acho que é um bom jogo de ver, o Atlético Paranaense é um bom time, apesar de ter perdido lá do Flamengo, é um bom time. Então acho que é um jogo que vale a pena assistir. Mas só tem pela Globoesporte.com, tá? Já vou avisando para vocês aí. Não é propaganda não, tá? Mas é porque se você quiser ver e não for o Maracanã, só vai ter lá. Eu não vou explicar aqui exatamente por que esse jogo só vai ter lá, mas ele tem um motivo, não é perseguição, não é nada, né? Das TVs que não quer transmitir jogo, não tem questões contratuais envolvidas. Depois eu explico lá no Futify melhor e vocês dão uma lida lá. E depois tem Fla-Flu. Fla-Flu é o seguinte, o Fla-Flu é um jogo de motivação, principalmente para a garotada mais nova, que vem de base, que é a mesma coisa que eu falei lá, já fazendo a cobertura do Flamengo, então, aquela galerinha mais nova que vai jogar. É um jogo sempre igual, é um jogo de camisa, pode dar qualquer coisa, não importa que o Fluminense esteja inferior ao Flamengo hoje, é um jogo de superação, sempre um jogo de superação para quem tá abaixo, sempre. Fla-Flu é isso. É histórico, não é uma coisa que se repete, não é uma coisa que simplesmente se tira da mãe de nada. Vai ser um jogo, o Fluminense tem condições, mãe de nada está dizendo que o Fluminense tem condições de ganhar o jogo. Não, o Fluminense tem condições de ganhar o jogo porque historicamente o Fluminense se supera nesse jogo, assim como o Flamengo também se supera nesse jogo. É um jogo de superação, ele tem uma carga emotiva, uma carga tradicional e uma carga de energia de torcida muito forte. Não é uma energia bélica, é uma carga de energia de torcida. Um respeito enorme, né? Um olhando para o outro lado da arquibancada para o outro. É assim, Fla-Flu sempre foi isso. Sempre foi isso. Quem teve a oportunidade de jogar mesmo que tenha sido em base, é diferente. Então vamos fazer. O negócio aí é ver como é que o Fluminense vai. O Fluminense está naquela mesma situação de Vasco e Botafogo. Se conseguir engrenar uma quantidade de vitórias, entendeu? Começa a ter direito a sonho. E sonho é motivação, né, cara? Sonho é incentivo, né? Gera incentivo, motivação, é sempre bom. Também se perder na sequência, começa a ficar complicado de novo. Mas, enfim, já teve bem pior, né? Eu acho que o viés é de alta. Parabéns ao Marcão aí que pegou essa rebordosa. Ninguém confiava nele. Tá? Acho que pegou essa rebordosa. Mostrou que o grupo gosta dele, o grupo está afim de trabalhar com ele. As entrevistas dele são muito calmas, muito tranquilas. Mostra um cara até um pouco diferente. Quer dizer, não que o Marcão nunca foi, não é encrenqueiro, mas o Marcão é um jogador que jogava duro. Não, é diferente, né? Então, uma pessoa extremamente centrada para fazer os comentários, gostando pra caramba. Gostando pra caramba do teu trabalho. Tomara que dê tudo certo. Não é isso?
Quem ficou até o final para esperar eu falar alguma coisa de seleção brasileira, eu vou pedir para dar uma passadinha no vídeo de trás, mais ou menos no final, dá uma carregada até o final, se não tiver a fim de ver o vídeo da semana passada inteira, que a minha opinião em relação continua atualíssima. Reitero 100%. Só serviu para atrapalhar, como sempre. De resto, ninguém deu a mínima, tá todo mundo cagando, tem fofoquinha, é fofoquinha pra lá, é fofoquinha pra cá, é o fulano cai pra lá, é o outro tá machucado pra cá, é o outro que se machucou mais uma vez, é só fofoca, exposição, tipo reality show de terceira. Aliás, reality show de terceira é pleonasmo, né? Enfim, reitero minha posição. E é isso aí, galera, vamos ficando por aqui essa semana. Esperando o comentário de vocês, o que vocês acham dessa coisa toda aí. Cornetem aqui o Antônio adora ser cornetado, Antônio adora responder, né? Quando tem resposta para dar, né? Às vezes não está, dependendo do que você fale, não dá para responder, mas se tiver como a gente responde, debate, me divirto fazendo isso junto com vocês. Um grande abraço e até semana que vem.